Eu acho que a 017 no fundo é uma falsa questão. Eu acho que isso é um fenômeno que a gente vê acontecendo. Eu estou pensando aqui muito no setor progressista, né, que é o que me interessa. E eu acho que tudo isso é um modo é um modo de se evitar as questões fundamentais. Eu acho que esse é o grande problema hoje. Não só de evitar as questões fundamentais, mas de propor, do setor progressista, propor pauta. O modo como se reage a 017 é muito parecido, é muito similar, no sentido de que se cria um grande drama, uma grande discussão, que dá a impressão de engajamento de pessoas, tudo, mas não há nada de fundamentalmente diferente na questão. Não há nada de... as pessoas ficam procurando, mas não foi democrático o modo que a reitoria fez, mas fica procurando alguma coisa para que a questão se torne importante. Esse é um modo que a esquerda tem evitado, tem usado para evitar de colocar sua pauta. A minha pauta é essa. E apenas ficar respondendo a alguma coisa que vem de algum lugar. E criando celeumas em torno dessas coisas. Assim que eu vejo a 017. Eu não acho que ela transforma nada fundamental, não afeta fundamentalmente o trabalho docente. Até acho que desde do que está colocado aí é uma resolução light, desde o que está colocado aí, é uma resolução light, e acho que a esquerda deveria, e o setor mais progressista deveria utilizar a energia para outras coisas, né? Agora, não é por acaso que, por exemplo, quando se coloca uma discussão dessa, como 017, a rejeição ou a oposição a isso não esteja limitada ao setor progressista. Isso mostra claramente que a causa, né, que a pauta não é a pauta e a posição de oposição não é do setor progressista, né? Ou seja, ela junta até bolsonaristas, gente do centro, gente que se diz de esquerda, gente progressista, contra a 017. Isso é mais um sintoma de que de fato não é uma questão ideológica que está se discutindo, né? E que não é fundamentalmente, não há nesse debate todo fundamentalmente uma posição que se possa dizer essa é uma posição progressista. Assim, o que eu acho que é outro sintoma interessante de tudo isso é que nós estamos, e isso está a favor até da administração nesse momento, vamos dizer, é o fato de que nós discutimos essa resolução há 20 anos. Então é muito difícil dizer que essa resolução está sendo mudada de cima para baixo ou qualquer coisa desse tipo. É muito difícil essa argumentação, porque são 20 anos discutindo a mesma resolução. E nós temos problemas sérios nos quais aí a 017 não muda fundamentalmente nada, que é, por exemplo, o problema da evasão, né, dos cursos. Então, só como um exemplo. Então, assim, a grande questão é por que nós não atacamos seriamente a questão, por exemplo, da evasão, né, do problema da evasão, do fechamento de curso, e estamos discutindo, estamos criando um grande drama emocional em torno da 017. E eu sou uma pessoa que há muito tempo já insisto, né, em que a questão da evasão seja discutida
Isso o que eu falo assim, já há quase uma década, né? Como um ponto de um ponto crítico para repensar a universidade, né? E por que a questão, de novo, por que essa questão não é discutida? Né? Por exemplo, tem por que ela não é discutida? Porque ela trata de questões que são, de certo modo, mais amplas e mais fundamentais, e de problemas que talvez a universidade, e aí eu digo, incluindo o setor progressista, não está disposto a enfrentar. São questões que a universidade não está disposta a enfrentar. E talvez nós estamos chegando num momento, como dizem, deadlock, ou seja, num momento final onde não há mais como deixar essa questão para depois. Aí eu penso no seguinte: as questões fundamentais, elas têm um caráter muito mais, vamos dizer assim, cotidiano. Não sei se essa é a melhor palavra, mas talvez pensando até no sentido do Foucault, muito mais um caráter microestrutural do que macro, no seguinte sentido: as questões fundamentais não são aquelas questões que a administração, enquanto poder central, ou o Estado, enquanto poder central, coloca, né? Não são essas questões fundamentais, mas as questões fundamentais são muito mais típicas das relações microestruturais. Eu vou dar um exemplo claro. Como é que funcionam os colegiados hoje e os conselhos? Não hoje, mas já há muito tempo. Como é que eles funcionam? Eles funcionam basicamente através de lobbies que são criados antes ou fora da reunião, né? O que não é proibido, mas eu só estou dizendo qual é a lógica. O que é essa lógica fundamentalmente? Fundamentalmente, essa é a lógica de que o espaço coletivo, o que a gente poderia chamar de assembleia, onde as discussões e os embates acontecem, cada vez fica mais esvaziado. Quando se vai a um colegiado, a um conselho, praticamente tudo já está definido, né? E isso não é uma conspiração de uma, duas, três pessoas da administração, mas é um modo de pensar que permeia as pessoas. Isso é o que a gente chama de ideologia, que permeia inclusive pessoas que se colocam no setor progressista. Porque, outro exemplo, por exemplo, as condições materiais de funcionamento e de apoio aos estudantes, seja a cantina, seja o passe de ônibus. Essas questões, por que essas questões são completamente desprezadas e as pessoas estão, ao invés de pensar sobre isso, estão criando um grande drama ao redor da 017. Eu participei de 2 ou 3 reuniões desde o começo do ano com os alunos, com alguns alunos, com umas representações do DCE e tal, para discutir o transporte para a universidade, para a cidade universitária. Não tinha nenhum outro professor e não tinha ninguém mais preocupado com essa questão, que é uma questão que se repete há anos e anos e anos e anos. Mas isso, eu não estou dizendo que essa é a questão fundamental, mas eu só estou dizendo como todas essas questões mais reais, concretas do nosso cotidiano são desprezadas completamente, e como se cria um grande drama em torno de questões que são por demais abstratas e que realmente não tem impacto nenhum na realidade do que está acontecendo. Então eu acho que tudo isso não é por acaso, e na verdade isso reflete uma incapacidade que, por exemplo, no Brasil o Safatl tem insistido nisso já há algum tempo, na incapacidade da esquerda
produzir, o setor progressista produzir uma outra pauta, uma outra proposta que possa de fato confrontar a direita populista que ocupa o cenário político, né? Ou seja, na universidade é exatamente a mesma coisa. O grande problema não é as demandas que são colocadas pelo poder central, por qualquer poder central, mas é a incapacidade da esquerda acadêmica, do setor progressista, de oferecer uma pauta que possa confrontar o que está colocado. E na insistência de ficar apenas limitado a responder às pautas que são colocadas pela direita. Que, na verdade, isso é a grande política do Bolsonaro no extremo. Ou seja, de criar falsas questões, né, que causam um show pirotécnico e que as pessoas ficam apegadas àquela discussão, né, com um sentimento de que discutir aquilo é um engajamento político, é uma posição progressista, enquanto as reformas estruturais, as coisas fundamentais vão acontecendo no pano de fundo. Então, eu acho isso, eu acho que, por exemplo, na academia, o que o setor progressista deveria responder é como é que nós podemos, por exemplo, aumentar a participação dos alunos dentro da esfera política. Isso é uma questão que uma pauta que eu defendi ano passado, e o resultado foi completamente frustrante, ou seja, que era a pauta da paridade, né? Eu fui no DCE, conversei com os técnicos, tentando criar uma discussão sobre a importância da paridade, mas que não teve apoio, nem da base estudantil, não teve apoio, nem da base dos técnicos. Ou seja, isso é uma questão, só um exemplo de uma questão fundamental. E essa questão não é discutida, é completamente evitada, inclusive pelo setor progressista. Ou seja, o que realmente pode transformar o processo democrático no interior da universidade é colocado, não é pensado, né? E ao invés de se pensar nisso, de se criar demandas em torno disso, se cria uma celeuma, uma discussão em torno de pautas que não são tão fundamentais. Então, é assim que eu vejo a discussão em torno da 017. Nós temos questões fundamentais, como eu disse, que é o funcionamento democrático dos conselhos, o funcionamento a ampliação da participação dos outros setores, seja dos técnicos, né, como dos alunos, no processo democrático, no processo político. Nós temos a questão também de questões, nós temos também os problemas estruturais, concretos, por exemplo, o passe de ônibus, a alimentação dos alunos, né, a questão das bolsas, tudo isso é muito, muito concreto, né? Isso impacta diretamente a sala de aula, impacta diretamente a universidade. Então, não há nenhuma energia forte direcionada a essas questões, enquanto quando se coloca a resolução 017, se cria toda uma discussão em torno disso, uma grande energia, uma grande quantidade de emoção, de drama em torno disso. Então eu acho que, infelizmente, hoje nós vivemos um momento onde o setor progressista não tem nenhuma proposta a oferecer. Essa é a realidade. Não tem nenhuma proposta a oferecer, e a não ser responder às demandas que são colocadas, né, seja do centro, seja da direita, seja da própria extrema-direita, né, da direita populista, a não ser ficar atuando de forma reativa em resposta ao que é colocado por lá. Mas nós não temos
nós não sentamos para dizer, olha, a universidade que nós queremos, que nós propomos é esta. Né? Os problemas que nós achamos fundamentais são estes. Isso nós não fazemos. O setor progressista não faz isso, não oferece. O que nós temos, às vezes, são esses slogans, né, vagos, tipo universidade pública, gratuita e de qualidade, né, que é uma coisa completamente vaga, sem conteúdo, que as pessoas reproduzem, mas não significam nada. Então, infelizmente, é esse cenário que permite, né, que a direita cresça, né, o discurso populista de direita cresça, e que cada vez mais o discurso da esquerda vire objeto de ironia. Né? Então, assim, é fundamental que a esquerda se coloque a propor coisas concretas, objetivas e pautas próprias. E não fique mais nessa posição de reagir ao que vem de lá. É claro que é necessário reagir, também. Mas não pode se limitar a isso.